Quem é Bianca, eu? Bianca é? é, Só Bianca? Olá. opa, Só Bianca que chegou depois? Vamos lá, vamos voltar aqui para o assunto. Tá dando para visualizar? agora tá. Certo. Então, a gente, continuando, aí temos aqui dependência, né, que é uma condição pela qual o indivíduo não consegue sentir prazer, e nem fazer uso da substância, sem fazer uso da substância, mas tem prejuízo, por estar usando, né, por usá-las. Aquilo que a gente já conversou, acho que lá nos primeiros slides eu vinha falando, o que seria prejuízo, né, em relação à saúde desse usuário, né, o que ele poderia estar se prejudicando, né, o que traz para ele, né, que é de malefícios, né, que ele pode estar acometendo com a sua própria vida, em relação a estar se prejudicando, em relação a prejudicar o outro também, né? Porque na hora que você sai por aí dirigindo um carro alcoolizado, você vai estar colocando em risco o outro, a saúde do outro, né? Não deixa de ser. Porque se ele vier atropelar, ou se a pessoa vira se vier passar por um, tem algum microfone ligado, tá dando interferência aqui para mim. Vier atropelar, essa pessoa vai ficar hospitalizada, né? Se sobreviver, porque a maioria dos casos, as pessoas que são vítimas, né, de motoristas que estão ao volante embriagados, sempre é morte. Ou ele causa acidente, ou ele realmente atropela na rua, né? Então, assim, são situações que o álcool vem conduzindo e trazendo, né, de uma forma bem alarmante. Por isso que já tem se pensado nas educação em trânsito, né, vem trazendo, né, algumas abordagens,
O Denatran, ele vem trazendo isso, né? Está lá dentro das ações, né? Educar mais os jovens de hoje, a geração de hoje, né? Que se eduque mais ao dirigir. Então, são cuidados que todos os órgãos e competências, eles podem estar administrando, né? O abuso de drogas, ele traz o quê? Quando o indivíduo consome uma determinada substância em grande quantidade, trazendo prejuízos a si mesmo e a terceiros. É a mesma coisa. O que diferencia é que em muitos casos, a pessoa também sai no carro, né? Faz uso de droga e também sai dirigindo. Mas não é assim, então, como eu posso usar a palavra para vocês, em evidência, né? A gente não consegue visualizar muito isso. Quando uma pessoa vem, atropela ou causa um acidente. Teve um acidente que repercutiu muito, que foi até uma pessoa que era, se eu não me engano, acho que oficial de justiça, acho que era oficial, era agente, não estou recordando. Mas ele era alguma coisa relacionada a isso. E ele, segundo ele fez uso de clonazepam, e bebeu, né? Ou seja, ele potencializou, né, o álcool. O álcool e o clonazepam junto potencializou dentro dele. Ele teve ali a sedação, né? Ele teve ali algum sintoma, provavelmente psicótico, né? Porque ele dirigindo na contramão. Então ele estava totalmente desorganizado, né? Ali ele não conseguiu ter, nem conseguiu raciocinar o seu senso comum buscar, né, que ele estava fazendo algo ali de errado, né? Não foi emitido a mensagem para ele porque dentro dele estava tudo embaralhado. Então, por isso que houve um acidente, foi até na Prudente de Moraes Nova, que ele pegou uma Uber na época e matou uma professora que, inclusive, ela ia ser a professora do meu filho esse ano. É a professora de artes, uma professora que ensinava também Balé, né? balé, Professora, exatamente. professora da minha filha no Salesiano. Pronto, meu filho estuda lá. Então, assim, aquele acidente foi muito chocante, né? Na época ele fazia o quarto ano, ano passado. Então, assim, eu fiquei muito abalada, porque quando foi falado na questão da mistura, né? Que ele relatou isso, que tinha misturado o clonazepam, tinha tomado de manhã e porque fazia uso, não sei o que, e tinha bebido, né? Enfim, eu nem acompanhei mais, depois eu nem fiquei sabendo como é que eu sei que, assim, ele foi preso e tinha Ele ficado... pagou e ficou solto. Foi, aí ele ficou, teve a primeira instância, acho até porque muita gente ficou no pé, ele acabou assim, na primeira medida, ele não foi aceito, o juiz, né? Depois parece que liberaram, mas aí de imediato assim não quiseram soltar logo ele, não. Mas foi mais pela pressão, eu acredito, sabe? Foi mais Sim. pela. Depois que esqueceram, soltaram ele. Eu acho que isso quem está falando é Cileia, né? Sim. Pois é, Silé, eu acredito que isso seja em todas as situações, né? Que a gente também acompanhei aquele caso daquela atriz, o filho dela também, né? Que foi, e aí também foi solto logo em seguida, enfim. A gente vê que fica essa questão de trânsito ainda, eu acho que precisa se fazer, mudar um pouco essa Constituição em relação a essas leis, assim, de trânsito, porque a gente vê que as pessoas realmente saem e ficam pagando em liberdade, em julgamento processual, e às vezes volta até a beber novamente, faz de novo, sabe? Então, assim, acho que precisaria ser mais rigoroso em relação a isso, sabe? Pois é, aí entra abuso de drogas, né? Quando eu já falei para vocês, quando o indivíduo realmente entra por essas situações assim, de quantidade, né? Que na verdade o abuso
Ele não precisa ser só em quantidade, ele pode ser também uma frequência, né? Quando tem uma frequência de utilizar e usar a droga. Então, se ele é um usuário que praticamente todos os dias ele consome, então ele entra aí nessas questões de abuso de drogas, tá? Porque ele está abusando daquela substância. Alguns conceitos importantes que eu coloquei aqui para vocês, que trazem, né, para que seja feita uma avaliação diagnóstica e clara, se perceba a evolução da doença, em alguns conceitos devem ser apreendidos a saber. O estreitamento do repertório, que é a tendência a ingerir a mesma quantidade de droga, independente de qual situação. Quando ele está nesse estreitamento, ele quer dizer o quê? Independente de eu estar sozinho ou não, eu vou usar a droga, porque geralmente eles começam o uso em grupos, em pequenos grupos, porque eles ficam conversando e aí vai surgindo ali, né? Cada um vai tendo a sua vai batendo lá a forma que a droga vai chegando lá à medida que vai chegando no cérebro dele, eles vão conversando, vão falando. Então, muitas pessoas preferem utilizar no grupo, né, no meio das pessoas. Outros já fazem sozinhos, né? Mas assim, o que a gente percebe, a minha experiência com esses usuários é que eles preferem fazer realmente com outra pessoa, e nunca sozinho, né? Outra coisa também, ele não tem limites, né? Seria dias úteis ou até final de semana. Tem pessoas que só usam, que no caso da maconha a gente utiliza um termo até recreativo, que é como se fosse assim, como se ele quisesse usar, vou usar só no final de semana. Então, assim, alguns termos de autores, eles trazem a cannabis como o termo recreativo. E aí a tolerância, que é a perda ou diminuição da sensibilidade aos efeitos iniciais dessa droga, né? Ou seja, quando eu utilizei ela pela primeira vez, ela causou um efeito em mim que eu jamais vou esquecer qual foi esse efeito, né? E eu vou buscar cada vez mais por essa substância, eu vou buscar para sentir aquele primeiro impacto. Aí o que que acontece na tolerância? Na tolerância, ele não sente mais esse efeito, ele não consegue mais sentir. Ele vai usando, 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 aí ele estabiliza. É igual a medicamento, assim, pessoas que usam diazepam por muito tempo, não é nem indicado, porque essas pessoas, elas não faz mais efeito, não conseguem mais dormir, sabe? E outra coisa, o benzodiazepínico utilizado há muitos anos, tem pessoas que usam há 15, 12 anos um clonazepam, um Rivotril, as gotinhas. Gente, não faz mais efeito. Se trocar as gotinhas por adoçante, a pessoa vai tomar e vai dormir. E vai achar que foi o remédio. O organismo já entrou nesse estágio aqui de tolerância. Todos nós passamos por isso, independente da droga. A droga medicamentosa ou as ilícitas ou lícitas, tá? Então, esse período aqui da tolerância é quando, por exemplo, o crack não faz mais efeito, ele não causa aquele primeiro efeito, né? Então, por isso que o autor, ele traz essas questões dos conceitos importantes, né? Que é o estreitamento e a tolerância, certo? Aqui na síndrome da abstinência, né, caracterizada por sinais e sintomas físicos e psíquicos também, que surgem em função da diminuição ou interrupção do uso, sua gravidade se modifica de acordo com a droga em questão e sua intensidade de acordo com a gravidade da síndrome da dependência, tá? Então, a síndrome da abstinência, né, que são esses sinais, são esses sintomas, que o paciente que para de utilizar a droga, ele passa a ter tremores, o movimento fino, né, que são as extremidades que eu tinha relatado para vocês, elas ficam
elas ficam tremendo, né? O paciente passa a tremer, sensação de taquicardia, né? Ele sente essas dores precordiais e acha até que está passando mal, tá? Mas tudo isso é o conjunto da abstinência, né? É a ação dele ter parado a droga e ela começa realmente a aparecer naquele momento. Então, são os sintomas, tanto físico como psíquico. Saliência do comportamento de uso, ele está trazendo aqui. Caracteriza-se como sendo a perda de controle sobre seu próprio consumo, né? A pessoa já não sabe mais qual foi a medida, a medição, ele não mensura mais o quanto ele já usou dessa droga, a quantidade, né, que foi utilizado. Uma outra coisa também, ele gasta tudo, sabe? Ele não consegue mais fazer, eu vou tirar R$ 200 e vou utilizar, né, como eu estava falando aqui para vocês, aquela forma recreativa que alguns autores traz. Então, ele não consegue mensurar mais isso, ele gasta o que tiver, ele vende o que tiver. A gente tem paciente, principalmente quem for, assim, quem tiver o vício do crack, porque o crack, a questão do efeito ser muito rápido, ele tem a necessidade de usar várias pedras. Por isso que as pessoas dizem assim, o crack é uma droga que mata, assim, é uma droga que mata a pessoa muito rápido, né? Quando ela passa a utilizá-la. E a gente entende e compreende que é devido ao uso mesmo, uso abusivo. Usar ela várias vezes, porque o efeito é muito rápido. O efeito é rápido e a forma de utilização é muito rápida, né? Num cachimbo, fumou, pronto. Então, acaba que ele deseja usar mais. Então, alguns pacientes que são usuários de crack, ele vende tudo. Gente, a gente tem paciente que, a gente tem um paciente agora, a gente internou, conseguiu fazer essa ponte de internação para ele, porque ele tem uma casa, ele herdou a casa da mãe, a mãe morreu, casa bem bonitinha. Nossa, ele vendeu porta, ele saiu vendendo tudo, bujão, não tem mais nada dentro da casa. A casa tá oca, porque ele vendeu tudo. Então, isso devido a ele recair e entrar realmente no uso do crack. E ele se viciou de um jeito assim muito rápido, né? E aí a gente teve que entrar juntamente a equipe, o médico, o psiquiatra, a gente teve que entrar com medida protetiva assim para ele mesmo, porque ele estava devendo e ele é aposentado e ele já não tinha mais o que pagar. Então a gente intermediou até para que ele dê um tempo, para que ele tente melhorar, né, para poder, quando ele voltar agora, assim, ele voltar bem, né? A gente pensa, assim, no caso dele voltar um pouco melhor e um pouco longe de estar usando a droga, que na verdade ele não quer mais usar, ele fala, não quero, né? E ele pediu para se internar, ele pediu porque ele precisava realmente. Então, é isso que eu quero dizer. Então, saliência do comportamento de uso é isso. É quando gasta tudo com droga, é quando não tem limites. Não existe limites para aquelas pessoas. Aqui ele traz o alívio ou evitação de sintomas pelo uso, que é frente à presença de sintomas desagradáveis da abstinência, porque lembrem-se que eu falei que na abstinência é onde a pessoa tem aqueles sintomas, são dores de cabeça, mal-estar, a gente relatou isso no álcool, tremores, né? Convulsões, então, assim, são sintomas que eles estão muito presentes na abstinência. A sensação subjetiva da necessidade de usar a droga, né, que é o desejo intenso, clavim, que é quando ele está numa situação de querer realmente utilizar. A fissura é quando ele está numa margem que ele passou por uma turbulência e ele entrou naquela fissura de usar a droga, que é para tentar esquecer aquela adversidade que foi causada ali, ou foi uma situação de conflito pessoal, alguma situação de agitação, ou que ele realmente teve naquele momento, ele se estressou, ele se aborreceu, né? Então, ele entra nessa fissura para querer utilizar, fazer uso
da substância, né? Seja crack, enfim. Que, na verdade, a fissura, ela está um pouco mais ligada ao crack, assim, porque como ele é crack é uma substância que vicia muito rápido, né? As pessoas têm muita dificuldade de sair dela. A reinstalação da síndrome de dependência após o período de abstinência. O paciente retoma rapidamente o mesmo padrão mal adaptativo de consumo de drogas após período de abstinência. Isso aqui eu coloquei para vocês que é o que? A recaída. E lembra que eu falei lá no início da aula que o paciente fica um período naquela situação assim de querer usar, né, de uma forma agressiva, porque ele passa muito tempo sem usar, e aí quando ele passa a usar, ele acaba querendo usar de uma forma assim, consumir muito, porque o efeito digamos assim, que seja parecido como o da primeira vez que ele utilizou, e o cérebro, ele quer receber. Ele passou 20 anos recebendo. É difícil, gente, sair. Por isso que a gente fala muito para não entrar, né? Para não cair numa situação dessa. Não experimente, não vá pela primeira vez, porque a primeira vez é muito perigoso, a primeira vez é onde ele pega, é onde ele deixa ali em jaula, né? Então, por isso que a gente, quando eu dou minhas aulas, eu sempre digo para as pessoas, gente, existem os efeitos, existe, né? Que eles relatam isso. Mas o prejuízo é muito maior, né? O prejuízo que você vai ter em relação à droga é muito maior, em relação à sua saúde e a tudo, né? Você ficar refém daquilo ali. Alguém quer falar? Não? Não. Gente, eu coloquei essa tabelinha do CID. Vocês vão observar CID quando vocês estiverem trabalhando em hospitais, porque geralmente em hospitais se tem diagnóstico e tem o CID que o médico coloca. Eu não vou. A senhora desativou o áudio. Foi sem querer. Eu fui apagar aqui e acabei tirando o áudio. Desculpa. Eu coloquei aqui o CID-10, né? Que esse CID, esse CID, ele ainda é o CID que nós temos como referência, tá? Está chegando. Que você estava Oi? falando antes, quando falhou o áudio, desativar o áudio aí, você falou que essa parte não vai ser cobrada, é isso? É. Essa organização do Sim. eu não vou cobrar. Eu pedi, aliás, eu coloquei aqui, Sim. mas foi para vocês terem as informações. Porque quando vocês estiverem trabalhando lá, onde vocês forem trabalhar, que vocês tiverem oportunidade, até mesmo no estágio, se vocês tiverem oportunidade, vejam os prontuários. E aí, lá no diagnóstico, né, do médico, ele vai usar um CID. Ou até quando você vai pegar um atestado, o médico bota um CID, tá? E aí vocês dão uma olhadinha. Dentro desse CID, que é o nosso referencial ainda, ele tem lá Fs, são vários Fs. Eu coloquei aqui os F que a gente trabalha em CAPS, né? Em lugares, em locais que trabalhamos com pacientes psiquiátricos. Eu coloquei o F10, que é transtorno mental e comportamental, F11, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de opiáceos, o F10 é de álcool, tá? O F12, que é devido ao uso de canabinoides, o F13, que é devido aos hipnóticos, F14, que é devido ao uso da cocaína, F15, que é devido a outros estimulantes, inclusive a Professora, cafeína, viu, gente? Oi. Não vai Não, cair, não não, vai né? cair, gente. Eu coloquei só para nível de informação, acabei de falar. Quando vocês forem para hospitais, vocês olhem,
pega o prontuário e olha o diagnóstico e veja, de repente tem um CID desse associado ao CID da patologia do paciente. F17, que é o uso de fumo, 18, que são de solventes, é muito pouco utilizado, porque ninguém usa só solventes, tá? F19 é o que mais é utilizado em CAPs ou até em hospital psiquiátrico, tá? Que é devido a múltiplas drogas. Então, o F19, a gente trabalha muito com ele, certo? Mas também não vou pedir, tá, gente? Foi só a nível de informação. A atuação da enfermagem, né? Estimular o autocuidado, ajudar nos cuidados pessoais da pessoa, observar as infecções cutâneas, estimular a alimentação e gestão de líquidos, observar as eliminações fisiológicas, quando vocês forem fazer os sinais vitais, né? Observar isso. Controlar peso e sinais vitais, principalmente durante a abstinência, né? A pessoa vai ficar muito agitada, não vai querer comer, limites e condutas uniformes, buscando a valorização da pessoa, né? Ter esse cuidado, olhar para aquele usuário, aquela pessoa, aquele paciente, cliente, como uma pessoa que fosse até da nossa família, gente. Cuidado é isso, né? A gente tem que se despir para cuidar, né? A verdade é essa, é ficar nu realmente. Porque se a gente escolheu essa área da enfermagem, ela é muita dedicação, a gente tem que se dedicar, é muita renúncia, né? Então, assim, é uma área linda, maravilhosa, muito boa, mas ela requer isso de você, né? Ela suga essas energias. Estimular a participação da família na hora da visita, né? Ter esse olhar, não deixar só, às vezes a pessoa chega e aí tá ali, cadê o médico? Aí o técnico ou o enfermeiro diz assim, chegou ainda não, guarda aí. Aí a pobre da pessoa fica com aquele olhar bem distante, né? Assim, sem coleta de nada, sem um acolhimento, né? Sem sequer a pessoa que está ali naquele momento chegar e dizer assim: olha, a senhora é familiar de fulano, eu dei o banho dele hoje. Ah, ele estava comunicativo. Ah, se tiver em coma, olha, hoje a gente fez o banho, ele não rebaixou, foi tranquilo. Eu acho que são informações que competem a nós, tanto enfermeiros como os técnicos de enfermagem. Mas na prática de hoje, a gente não visualiza isso. A gente não consegue visualizar. Olha, os meus plantões eram noturnos, mas, gente, não sou porque sou eu, mas eu era tão cuidadosa. E olha que não tinha visita, mas eu era tão cuidadosa em relação ao paciente, em relação a perguntar a questão do cuidado, principalmente do cuidado de enfermagem, gente, que é uma atuação que está implícita na gente, entendeu? Então, assim, estou passando essas informações, assim, só como sugestão, tá? Vocês ainda vão pagar muita coisa. Na evolução do tratamento da dependência é possível encontrar, né, lapsos, que as pessoas vai ter muito isso, é o uso da substância geralmente em situações de risco, recaídas, que é retoma do consumo após um período de abstinência a longo prazo, reinstalação, que é a retomada do padrão de consumo caracterizado pela síndrome, né? Então, assim, são os 3 períodos que o usuário atravessa quando ele volta a usar a droga. Aí eu botei dependência química, né, que é uma doença, ela também tem tratamento. Existe luz no final do túnel, siga em frente, né? Eu quis colocar essa mensagenzinha. Aqui falando um pouco mais sobre o álcool, né, que ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, a gente já falou sobre isso, as meninas também trouxeram, em dose mínimas tem efeito estimulante, provocando euforia. Lembre-se que isso é em dose mínimas. Quando ele é tomado, né, em exagero, ele causa o quê? Ele causa amnésia, ele causa apagão, ele causa depressão, né? A pessoa começa a chorar. Então, tudo isso.
E alguns sintomas eu ainda coloquei aqui. Mal-estar geral, que a pessoa realmente fica em estado de não querer ver ninguém, né? De ficar na dele, isolado, a insônia, o sono totalmente prejudicado, o cansaço, a pessoa não tem ânimo para nada, certo? Apatia, gente, a apatia não é empatia, não esqueçam disso, tá? Apatia é a falta de emoção, motivação ou entusiasmo da pessoa. Vocês sabem a diferença, né, de apatia para empatia. Que mais? Tratamento, né? A desintoxicação, né? A suspensão da administração do álcool, complexos vitamínicos, né, que podem estar fazendo aí, por exemplo, a B1, que a gente viu até naquela aula, né, de abuso de drogas, que hoje a gente tem a tiamina, que ela é usada como um complemento, um suplemento, na verdade, para esses pacientes que acabam tendo o déficit da vitamina B1 e manter o paciente longe de bebida alcoólica, né? Que assim, na verdade, o autor traz isso, mas assim, é difícil, tá? A gente querer manter o paciente longe, porque em qualquer lugar que ele passar, a gente vai ter a rua, ela é muito convidativa, né? Então, aonde ele passar, qualquer esquina vai ter alguém. Para vocês terem ideia, tem um paciente nosso que só por ele ter visto na camisa de uma pessoa 51, uma boa ideia. Lembra da história da 51, que hoje até parou com essa propaganda? Antigamente, alguém se lembra, se recorda disso? Eu lembro, eu tenho até uma garrafinha de 51. Pronto. Aí só Só que é de enfeite, é de enfeite. eu não era linda assim, né? Bonitinha, né? Pequenininha. Sim. Eu lembro dessas garrafinhas. Só porque ele via na camisa da pessoa 51, uma boa ideia, ele sentia a boca salivar. Não acredita nisso? Ele sentia a boca salivar e vontade de beber, só por ter visto. Gente, quando você trabalha no seu dia a dia com um paciente assim, você se surpreende demais com os depoimentos, né? Com as demandas que eles trazem, porque é muito rico. Uma pessoa que vai passar por um serviço desse, ele tem um grau de aprendizado muito grande, ele trabalha em qualquer lugar e desenrola, porque a vivência é muito rica. Eles trazem coisas assim que a gente passa até despercebido, né? Por quem toma uma cervejinha de vez em quando, enfim. Mas é bem interessante. E aqui falando de cocaína e crack, né? Cocaína e crack são drogas estimulantes do sistema nervoso central. A cocaína ela é inalada ou injetada, né, por via endovenosa. E o crack, ele é fumado e o seu uso tem se difundido porque seus efeitos são menos intensos, né? Quando ele em forma de, que as pessoas chamam, né? Haxixe, acho que é haxixe o nome, gente. Mistura com a cocaína. E aí fuma, e aí o efeito ele fica fragmentado, entendeu? Não é o efeito quando é feito com cachimbo, né, que eles acendem lá e a pedra lá se dissolve. Então, são efeitos diferenciados, tá? Uhum. A atuação de enfermagem, eu trouxe aqui, né? Conhecer a história de vida do paciente, compreender que o comportamento apresentado é devido à doença e abstinência, atentar pelos sinais de abstinência, impaciência, agressividade e aumento dos parâmetros vitais, né? Lembrando que esse paciente ele vai ficar todo desorganizado, né? Então, provavelmente os sinais vitais vão oscilar, tá? Atentar pelos sinais de intoxicação, dificuldade de respirar, tosse, sonolência, delírios à noite, tá? Orientar sobre os prejuízos do uso da abstinência, né? Ter essa compreensão e poder orientar esse paciente. E hoje, obrigada, né? Foi isso.
podemos. Professora, Ou, só uma tô só dúvida. voltando aqui. Ou, A abstinência faz com, a abstinência faz com que o viciado, tá ele possa cortando. até beber desodorante, né? Deve ser minha internet, tá ruim. Faz o viciado beber desodorante, abstinência. Sim, mulher desodorante, álcool, álcool comum, esse álcool que a gente usa para Sim. desinfectar as mãos. Pronto, a gente teve um paciente nosso que eu tô assim querendo muito, sabe? Que quando vocês forem para o estágio, eu queria muito que vocês passassem lá em Macaíba. A gente tem convênio com o Grau. Eu não vou estar acompanhando, mas vou estar no serviço, né? E aí a gente tem um paciente, ele não está mais vindo, já tem um tempinho que ele deixou de vir, mas ele estava tão em crise na abstinência que ele abriu o perfume da irmã e tomou. Nossa, ele ficou Sim. com as cordas vocais dele toda queimada, né? Criou calos porque por causa do perfume. Então, assim, tanto faz Uhum. se é álcool, né, ou se é outra droga, ele vai e comete o ato. E muitas, assim, algumas vezes ele faz na impulsividade mesmo, no desespero, porque está no período da abstinência. É por isso que essa nova resolução de 2017 que fala sobre a redução de danos, que na verdade foi mudada, hoje não se trabalha mais com a redução de danos, na verdade, assim, a gente trabalha, alguns CAPs ainda trabalha, como o nosso CAPS ainda trabalha, redução de danos, porque não tem como a gente chegar para aqueles 45 pacientes e dizer assim, ninguém mais vai beber, ninguém mais vai fumar seu cigarro. A gente não tem como, porque quando a gente vai ver na prática, e até mesmo quando a gente pega um livro, um artigo, e vê que fisiologicamente, gente, é impossível uma pessoa que recebeu álcool no cérebro 20 anos, ele parar, ficar em abstinência. A gente vimos aqui que isso aí não é inventado, isso está na literatura, então vimos que fisiologicamente é impossível o paciente deixar de vez. Ele deixa fragmentado, ele deixa aos poucos. Então, o que foi que em 2017 aconteceu na nova política de saúde mental? Eles tiraram a redução de danos, porém, eles parafrasearam lá no contexto da abstinência continuada podendo sim, podendo sim deixar que o paciente chegue à abstinência quando quiser. Então, quando ele coloca lá, sim, subtende-se que nós podemos ainda trabalhar a redução de danos com o paciente, porque quando ele quiser, é a partir do eu querer dele. E o eu querer dele é diminuir e não deixar de vez. Então, essa foi a nossa prática, a nossa sustentação, na verdade, para a gente conduzir as coisas com a abstinência, com a redução de danos. Mas na nova política de 2017, a redução de danos ela deixa de existir. E para todos nós foi assim como é que eu posso explicar para vocês? Foi um retrocesso. A gente, tipo, estava avançando e tivemos que dar uns passinhos para trás, né? Uma outra coisa também, eles trazem a comunidade terapêutica, né, fortemente. E o CAPS, ele deixa de ser serviço substitutivo. Ele só existe hoje como serviço especializado. Então, assim, eles tiraram isso da gente também, inclusive a gente ficamos muito preocupados com a extinção dos CAPs. Mas, graças a Deus, eles perceberam que o CAPS ele é importante para esses pacientes, né? E não poderia se atuar dessa forma, né? Então, conseguimos ainda, estamos aí na luta, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar? Ficou alguma dúvida, gente?
Professora, Não, só uma pergunta. Para poder fazer o tratamento no CAP, se tiver tipo um parente meu, eu tenho que pedir o encaminhamento do médico? Como é que eu posso fazer? Não, a gente trabalha com, assim, o CAPS, ele é porta aberta, entendeu? O que é porta aberta, professora? Acho que os outros professores, quando forem dar outras disciplinas relacionadas à urgência, emergência, vão falar. Gente, porta aberta quer dizer que eu recebo qualquer pessoa. Ele vai ao serviço, certo? Por demanda foi o que o Roberto falou. espontânea. A gente chama demanda espontânea. Ele vai ao serviço porque ele tem a necessidade de fazer o tratamento, entendeu? Então, ele é demanda espontânea. Não necessariamente precisa ser encaminhado. O que acontece é que nos bairros, assim, eu vejo muito em Parnamirim, Macaíba, Natal, por ser capital e muito grande, eu vejo que as estratégias deixam muito solto, né? Mas, assim, quem mora em Parnamirim, as estratégias, elas são muito atuantes, de estar ali visitando a casa, a Macaíba faz também, e o agente de saúde, né, que é muito importante, os agentes de saúde de Parnamirim também são muito atuantes, em Macaíba. Aqui em Natal é porque a extensão é muito grande, aí muitas vezes tem as comunidades, né? Mãe Luísa, a gente já sabe que tem um postinho de Mãe Luísa que é bem atuante. Mas, por exemplo, aqui onde eu moro, Nova Parnamirim, eu tenho postinhos bem próximos, mas eles alegam ter muito condomínio e o acesso dos agentes ser um pouco prejudicado. A alegação é essa, né? Que somos numa área um pouco mais valorizada e que, por ter muitos prédios, o agente de saúde acaba não tendo esse acesso a nós, né? Então, é uma desculpinha aí que tem. Mas o que seria interessante, né? Se ele fosse uma estratégia, o médico avaliar e encaminhar. Mas se ele for diretamente, ele pode ir porque é uma necessidade dele e na lei respalda ele, porque ele está indo como uma demanda espontânea, entendeu? Ah, entendi. Tá certo, professora. Obrigada. Nada, disponha. Alguém vai levar à força? Ou não? Do CAPES, não. Hoje, o que mudou também nessa portaria é que pode-se entrar com a internação compulsória por 3 meses. Entendi. Por exemplo, a gente atuou, a gente pegou ela para fazer com esse paciente. Por quê? Porque ele é um paciente que ele mora sozinho, ele não tem família, ele tem um irmão que mora fora, né? Mora fora do estado. Ele tem uma irmã que mora fora do estado, então ele é sozinho aqui, no caso lá em Macaíba. Então ele estava numa situação de quê? De vulnerabilidade, de risco, né? Socioeconômico, ele tem o dinheiro, mas ele não se mantém porque ele gasta tudo com as drogas. Então nós entramos pegando dessa portaria, né, da nova resolução de 2017, a internação compulsória, que é de 3 meses. Ele vai ficar 3 meses na Casa Santa Maria, e aí, após esse período, ele volta e a gente faz o alinhamento do cuidado dele, entendeu? Mas obrigar, pegar uma pessoa, você vai para o CAPS à força, não pode. Até porque quando você chegasse lá, a gente não poderia proibir ele sair, porque o CAPS ele é livre, é um direito de ir e vir, é diferente do hospital, entendeu? Entendi. Aí, no caso, uma irmã mais velha poderia assinar para ser compulsório. Sim, aí nesse caso, se ela tiver, tem que fazer a avaliação, né? Um assistente social também pode estar intermediando, entendeu? Sim. Obrigada, professora. Nada. E aí, deu certo hoje? Ficou alguma dúvida? Sobre só a parte que você falou que te atrapalhou um pouco lá, aquela diretiva lá de 2017, se não me engano, sobre, sobre as pessoas deixarem o vício aos poucos, não de uma vez. No caso, a pessoa continua usando droga no CAPS para deixar aos poucos? Não, Não ficou clara essa parte.
Não, não é isso. Essa questão lá no CAPS não é que eles vão usar a droga no CAPS, entenda. Quando a gente trabalha a redução de danos, o CAPS Isso. AD, ele tem um fumódromo. Fumódromo, mas para cigarro tabaco, cigarro normal. Porque com droga ela não entra, nem entra com droga, nem entra com álcool, entendeu? Então, quando a gente fala que nós trabalhamos ainda em redução de danos, é porque se, por acaso, a gente for trabalhar com essa nova resolução de 2017, eu não tenho que ter nem essa área do fumódromo. Não pode existir, entendeu? E outra coisa, quando o paciente chega para você e diz assim, olha, eu usava crack, cocaína e agora eu só uso maconha. Então, para nós, profissionais, isso foi uma redução de danos. Por quê? A gente sabe que a maconha ela é menos nociva. Ela não é boa, claro que não é. Mas entre a cocaína e o crack, ela ainda, entendeu? Acaba deixando Menos danoso, né? menos danoso, muito bem. Então, quando a gente fala reduzir danos, é isso. Ele deixa de usar um cachimbo que é compartilhado e ele pode ali estar pegando o quê? Uma herpes labial ou até outras doenças através da boca, né? Quando ele deixa de usar a cocaína, ele para de estimular esse músculo cardíaco do coração dele a bater muito mais vezes. Por isso que há uma estimativa de quem é usuário de cocaína, ele diminui o seu tempo de vida para 15, 20 anos. Ou seja, se eu tenho que viver 80 anos com qualidade de vida, com o meu estilo de vida hoje, e eu uso a cocaína, eu posso cair para 60, 65, porque o meu coração ele foi estimulado a bater, 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 bater muitas vezes. Isso causa, gente, um descompensamento, né? Se a É a gente droga que ele usa, cocaína. Então ele sai desse nível e vai para esse outro, que para isso, quando a gente vai buscar dentro dos estudos, ela é menos danosa, como você mesmo disse muito bem. Tá entendendo? Então, para nós, isso é reduzir danos, entendeu? Sim, Não é entendi, agora entendi. deixe ele usar, não. Agora lá tem um fumódromo para usar o tabaco, que é o cigarro normal. E aí, se a gente não conseguisse trabalhar nesse parafraseamento que a própria portaria deixou, né, essa brecha, a gente ia ter que mudar tudo dentro do nosso serviço. Não ia ter, ele não ia ter, não ia conseguir consumir cigarro. Entendeu? É isso. Tá Tá certo? bom, professora, obrigada. De nada, qualquer coisa, estou à disposição, tá certo? Eu amo conversar com vocês, falar, né? Eu acho que conhecimento, se não fosse para passar, então era melhor nem adquiri-lo, né? Então é isso, Certo. viu, gente? Então até sexta-feira. E aí, sexta-feira, eu vou botar no grupo para assistir, vai valer ponto, viu? O resumo não, quero uma resenha do filme Fragmentado. Aí é para mandar por e-mail? Vocês me mandam. Não, na verdade, eu nem quero. Eu gostaria de discutir no dia, na sexta-feira. Ah, tá. A gente tira aqui o segundo momento para discussão, e aí vocês me mostram, certo? Abrem a câmera e me mostram o que fez lá no caderninho, certo? Tá certo. E aí a gente agrega pontos. Tchau, Tá bom. gente. Até sexta. Um ótimo dia. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, professora.